Olá, o tema desse vídeo é medicalização, que é uma palavra que provavelmente tem quase tantas definições quanto pessoas que escreveram sobre ela. Para simplificar, eu tenho trabalhado nos últimos anos com uma definição de um sociólogo americano, Peter Conrad, que estudou o fenômeno da medicalização e que ele define como um processo pelo qual problemas não médicos se tornam definidos e tratados como problemas médicos, usualmente em termos de doenças e desordens. Essa definição tem uma série de implicações interessantes, tanto do ponto de vista empírico, né, mas também do que a gente pode pensar a partir dela. Em primeiro lugar, essa ideia de processo, né? Quer dizer, se alguma coisa é um processo, significa que tem um desenrolar no tempo e que pode ser desfeito. E com efeito, quando fala da desmedicalização, tomando como exemplo o fato de, após muitos anos, décadas, na verdade, de luta, o movimento LGBT ter conseguido fazer com que a homossexualidade fosse retirada da classificação internacional de doenças como sendo algum tipo de doença. A outra questão interessante é que ele aponta que medicalização não é em si alguma coisa com uma conotação negativa, como vários outros autores usam. Quer dizer, pode ou não ser negativo, ele dá como exemplo de medicalização positiva a própria epidemia de HIV/AIDS, né? Quer dizer, é a partir do processo de medicalização daquele fenômeno desconhecido no início da década de 80 que se desenvolve técnicas diagnósticas que, por sua vez, vão levar à prevenção e, por sua vez, a identificação de agente etiológico e a própria possibilidade de tratamento. A outra questão importante que ele aponta é que medicalização não deve ser pensado como um simples processo de dominação a partir da classe médica. Embora, obviamente, médicos tenham uma participação importante nesse processo, ele é muito mais largo e não necessariamente tem nos médicos ou em profissionais de saúde de uma maneira geral a sua origem ou seu controle. Outra questão interessante que ele também trabalha é que o recurso a terapêuticas alternativas também não é necessariamente menos medicalizante. Se eu tenho uma terapêutica alternativa que diz que todo mundo tem que fazer uso dela o tempo todo, isso também é uma forma de medicalização. E por conta disso, ele chama a atenção que a própria palavra é inadequada. Ele fala que talvez a gente devesse falar em healthicization, seria alguma coisa como saudização, e eu vou voltar um pouco a esse tema mais tarde. Outra coisa importante que ele aponta é a da existência de motores da medicalização, né? Quer dizer, são os drivers desse processo, e ele chama atenção especialmente para interesses comerciais. Um exemplo que a gente poderia dar é do chamado disease mongering, que é uma coisa que não tem uma tradução muito boa para o português, essa palavra mongering. Seria alguma coisa como comercialização, mas ela tem uma conotação implicitamente negativa em inglês. E a revista PLOS Medicine, em 2006, em abril, ela fez uma edição especial basicamente falando disso, né? Mostrando, por exemplo, o empenho de uma determinada empresa farmacêutica em criar uma categoria diagnóstica de disfunção sexual feminina para que pudesse vender um remédio especificamente para isso, né? Essa questão dela não ser necessariamente negativa coloca um problema, né? Que como é que quando eu determino quando eu devo considerar uma medicalização negativa. E aqui, sem entrar muito em detalhes, né, mas eu queria chamar a atenção para um outro vídeo que eu fiz falando da definição de doença e colocar o seguinte: se a gente toma essa definição de doença como sendo alguma coisa que não como uma coisa em si, né, não como um objeto, mas como um recurso que pode auxiliar na produção de conhecimento, no estudo e na aquisição de novos conhecimentos e no processo diagnóstico e terapêutico, ela é útil, essa definição é útil como uma forma também de delimitação do escopo do tipo de problema em que seria válido haver uma intervenção, né? Então a gente limitaria a possibilidade de extrapolar esses limites no momento que a gente tivesse uma definição mais precisa do que a gente está chamando de doença. E em cima disso, né, quer dizer, a gente percebe que tem dois caminhos muito frequentes para esse processo de medicalização, de superextensão, né, de intervenção para além do que seria desejável, necessário ou legítimo. A primeira é quando eu tenho doenças que são definidas por limites numéricos. Tem várias doenças que ou foram originalmente definidas por isso, como a hipertensão arterial ou a hipercolesterolemia a partir de estudos de risco, ou doenças já de conhecimento muito mais antigo, como diabetes, mas que progressivamente caminhou-se para um diagnóstico baseado fundamentalmente, né, num parâmetro numérico, no caso da diabetes, a glicemia e por aí vai. E John Abramson, no seu livro Overdose America, ele dá um exemplo bastante importante, né, com relação à questão da hipercolesterolemia, falando que em 2001 um painel de especialistas arbitra, né, em função de determinados estudos, um valor alvo que seria o considerado normal do colesterol para redução
do risco cardiovascular, e ele chama a atenção que a proposta deles seria de aumentar de 13 para 36 milhões o número de usuários de estatinas só nos Estados Unidos, quer dizer, quase triplicando. E o valor que eles colocavam como alvo normal, né, de 180 miligramas por decilitro, é inferior ao que é medido em mais da metade dos americanos com 35 anos. Ele tem um capítulo inteiro do livro dele dedicado a essa discussão da questão do colesterol e todos os problemas que estão envolvidos com isso, né, de um certo mau uso do dado epidemiológico. E, por outro lado, a gente teria condições, transtornos que não tem um marcador biológico claro, que não tem um exame diagnóstico característico, que não tem um teste patognomônico, que é a expressão que a gente usa em medicina, e que são definidos principalmente pelo seu quadro clínico. Portanto, essa definição é convencional. O grande exemplo disso são os transtornos mentais, né, que passaram a ter quase que um padrão de fato nos últimos 40 anos no manual desenvolvido pela Associação Psiquiátrica Americana, o Diagnostic and Statistics Manual. E aqui a gente vê edições sucessivas desse manual, não tem a última, ele atualmente está na 5ª, já deve estar saindo uma nova revisão, mas só olhando as lombadas, né, nessa figura, a gente percebe como eles vão aumentando de ano a ano, quer dizer, o número de categorias diagnósticas é cada vez maior e o número de pessoas que é abrangido, que está incluído nessas definições, aumenta cada vez mais, portanto o número de pessoas passíveis de sofrer intervenção aumenta cada vez mais. E nesse sentido, Alan Francis escreveu um livro, Saving Normal. Alan Francis é uma figura importante, ele participou da elaboração de vários desses DSM a partir do DSM-3. Se eu não me engano, coordenou o processo DSM-4 e, em função exatamente dessa crítica dele, rompeu e não participou, não sei se começou, mas de maneira, ele não participou da finalização da revisão 5. Ele diz textualmente o seguinte, que as pessoas que estavam organizando esses manuais falharam em predizer ou prevenir 3 novas falsas epidemias de transtornos mentais em crianças: autismo, déficit de atenção e desordem bipolar na infância. Por que ele diz que são epidemias artificiais? Porque por conta da reclassificação, da reconfiguração da definição, você passa a incluir pessoas que anteriormente não eram incluídas e dá a impressão de que o número aumentou, quando na verdade seria uma questão de você ter aumentado demais o escopo diagnóstico. Esse processo, por que ele é negativo, né? Quer dizer, quais são as consequências negativas? Em primeiro lugar, eu expor pessoas a intervenções que a rigor não são necessárias, né? Eu estou expondo elas ao risco de sofrer danos, né? A chamada iatrogenia. O outro problema que acontece é que uma série de condições, principalmente do sofrimento psíquico, que são devidas a problemas sociais, políticos, né? Por exemplo, a violência urbana, ameaça de desemprego, ou uma vida difícil de uma maneira geral, podem ser enquadrados como diagnósticos desse tipo, né? Diagnósticos mentais, tratados, entre aspas, com medicação psicofarmacológica, o que seria uma forma também de ocultar essas contradições sociais e não, em última análise, não enfrentar elas dizendo que na verdade são problemas médicos, né? E uma questão fundamental quando você está trabalhando em sistema de saúde que tem financiamento público, que é o desperdício de recursos, né? Quer dizer, a utilização de exames e tratamentos desnecessários são também uma forma de desperdício que não interessa a ninguém. E aqui é importante distinguir, né? Quer dizer, que para além tem vários fenômenos que têm uma certa superposição, mas que têm características importantes que se diferenciam entre si, e que eu trabalhei num artigo que vai estar colocado na descrição também, né? Que eu chamo a atenção, que são, o próprio título, né? Medicalização, farmacologização e imperialismo sanitário. Medicalização a gente já falou. A farmacologização seria algo semelhante à medicalização, mas com uma diferença importante. Ela prescinde de categoria diagnóstica. E o grande exemplo disso seria a utilização de medicamento como uma forma de, aspas, aperfeiçoamento, né? E tem vários estudos que foram feitos mostrando pessoas, por exemplo, que tomam metilfenidato, que é um tipo de estimulante, né, que é utilizado no suposto tratamento do transtorno déficit de atenção e hiperatividade, para poder ter um melhor desempenho escolar, ou coisas semelhantes, né? Ou toda a coisa do doping nos esportes. E o imperialismo sanitário seria essa superextensão do conceito de saúde de uma forma tal que tudo passa a ser uma questão de saúde, né? Não tem mais limite, essa seria a medicalização levada a seu extremo maior, não necessariamente tendo diagnóstico, não necessariamente envolvendo profissionais de saúde, mas a própria vida passa a ser controlada por essa lógica sanitária, né?
Então, a ideia de viver bem, né, deixa de ser uma vida vivida com prazer, uma vida em que eu busque a satisfação de alguma coisa maior, mas simplesmente o tempo todo tentando consumir produtos e serviços que reduzam o risco de adoecer ou que aumentem supostamente o meu potencial de saúde, né? Criando um grande supermercado da saúde. E um grande exemplo disso que a gente tem são os suplementos, mas não só, né? Quer dizer, aqui tem, por exemplo, falar de chocoterapia, né? Que é um grande absurdo. Você não está comendo chocolate porque você gosta, porque tem prazer, mas porque aquilo de alguma forma estaria tratando de alguma coisa, né? E um componente importante dessa coisa também, dessa superextensão, é o próprio conceito de risco, né? Que pode ser mal utilizado e acaba sendo transformado em alguma coisa que culpabiliza indivíduos. Então, em vez de pensar aquilo como fruto de um conjunto de relações sociais que restringe a possibilidade das pessoas de viver uma vida realmente saudável, é a ideia de que você ficou doente porque você não se cuidou. Em última análise, assim, o culpado da doença é o próprio indivíduo doente. O que eu tinha para falar, né, quer dizer, nesse momento era isso. Mais uma vez, eu queria agradecer a você que assistiu esse vídeo até o final. Lembrar de clicar lá no botãozinho que dá o gostei, like, seja lá o que for. Caso interesse, se inscrever no canal. Eu peço ajuda também na divulgação desse trabalho. E comentários são sempre bem-vindos, né, no sentido de aperfeiçoar esse trabalho que eu estou fazendo. Muito obrigado e até a próxima.